Boa tarde. Hoje trataremos os casos especiais do método simplex. No módulo da disciplina de pesquisa operacional 1, na pasta aula, vocês vão achar o arquivo aula 01 de PO1. Os casos especiais estão na página 26 e são 4. Primeiro, a degeneração. O segundo, soluções ótimas alternativas. Terceiro, soluções ilimitadas. E o quarto, soluções não existentes ou soluções inviáveis. Primeiro caso, problema de degeneração. Isso acontece quando no mínimo uma variável básica tem zero na iteração seguinte. Tá? Então vai acontecer o que? A aplicação você vai ter um empate na ração mínima e a gente tem que resolver isso arbitrariamente. Por exemplo, vamos pegar esse problema aqui, desse PPL, e vamos tentar resolver ele para ver o resultado. Primeira coisa a fazer é colocar esse problema na forma padrão. Restrições de tipo menor ou igual, a gente deve adicionar uma variável de folga nelas. Então aqui vai ficar mais S1 igual a 8. A segunda restrição também é do tipo menor ou igual, então também adicionarei uma variável de folga nela. E aqui a gente vai completar, a gente tem x1, x2, S1 e S2 maiores ou iguais que zero. O que mais falta fazer? A gente arrumar a nossa função objetivo. Então vamos passar todo mundo para o lado do z. Então vai ficar z menos 3x1 menos 9x2 igual a 0. Colocado na forma padrão, vamos resolver. Como não há variável artificial, vou usar o método simplex padrão. Aqui vamos colocar a nossa base. Aqui vou colocar z. Os elementos que vão estar na base, no caso aqui, vai ser S1 e S2. Aqui em cima, vou colocar todas as variáveis problema, que vai entrar z, x1, x2, S1, S2, S2, a solução e a razão. O z, vamos preencher os valores dele, né? 1, 0 e 0. x1 menos 3, 1 e 1. x2 menos 9, 4 e 2. S1 0, 1, 0. S2 0, 0, 1. Solução 0, 8, 4.
Como a gente está num problema de maximização, quem deve entrar é a variável que tem a coeficiente mais negativo. Então, no caso, vai entrar x2. Vamos calcular a razão. E houve um empate. Note que mesmo se você adicionar mais casas decimais, o empate persiste. Então, quem você escolhe para sair? Você vai escolher arbitrariamente ou S1 ou S2, conforme você achar melhor. Vou tentar com S1. O pivô, então, vai ser o cruzamento entre x2 e S1. Entre x2 e S1, o pivô é 4. No lugar de S1, entrou x2. E vamos fazer as operações de Gauss-Jordan. A linha do pivô recebe a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. As demais linhas recebem, por exemplo, a linha do Z é a linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, vezes a nova linha do pivô. Essa solução não é ótima. Quem vai entrar então vai ser o mais negativo, que no caso é x1. Para calcular quem sai, calculamos a razão. Quem deve sair nesse caso é o menor não negativo. Então sai S2. Tá? Note que aqui, além do empate, aqui a gente teve o que? Na interação seguinte, o S2 tem o valor 0 na base. Se a gente for pegar, quem não está na base tem o valor 0. S2 está na base, não deveria estar com o valor 0. Por isso que a gente fala que essa solução é degenerada. O pivô, em vez de a gente colocar aqui o cruzamento x1 por S2, vai ser 0,5. No lugar de S2 ficou x1. A linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. E o Z segue a mesma conta. É a linha do Z anterior menos coeficiente da coluna do pivô vezes a nova linha do pivô. Não temos mais ninguém para entrar, essa solução ela é ótima. Observe que essa solução que foi encontrada aqui, 18, é a mesma solução que foi encontrada ali em cima, que também é 18. Não é o caso de múltiplas soluções ótimas, porque a solução aqui foi obtida com quem? Seria z igual a 18, e os valores de x seriam x1 que está fora da base é 0, x2 que está na base seria 2. Na de baixo, a gente tem quem? O z aqui é 18. E o x vai ser que quanto? O x1 está na base e tem valor 0. E o x2 também está na base e tem valor 2. Então, note que ele não obteve soluções diferentes. É a mesma solução. Tá? Ah, mas aqui eu escolhi arbitrariamente o S1 para sair. Se eu tivesse escolhido o S2, será que daria um resultado diferente? Vamos testar isso? Então, aqui, em vez de escolher o S1, eu vou escolher o S2. Tá. Como eu escolhi ele, então o pivô aqui vai ser o 2.
lugar do S2 entre o X2, ele vai ser a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô, o Z é a linha do Z anterior menos coeficiente da coluna do pivô vezes a nova linha do pivô. Essa solução aqui, ela é uma solução ótima. Então a gente vai ter que nessa solução Z igual a 18 e o X vai ser igual, o X1 não está na base, é 0, X2 está na base, vale 2. Ou seja, chegamos no mesmo lugar. Tanto vai escolher S1 ou S2. Observe que a gente tem empate na razão e na variável seguinte a gente tem uma variável base com valor 0. Por que isso ocorre? Se a gente desenhar o gráfico dessa equação aqui, a gente vai ter isso. Essa restrição x1 mais 2x2 menor ou igual a 4, que é essa constrição, ela restringe o espaço de soluções. Agora, outra restrição, x1 mais 4x2 menor ou igual a 8, era redundante. Por que era redundante? Observe que ela não restringe, ela não limite o espaço de soluções. Por isso que a solução ótima acaba sendo o quê? Degenerada. A gente tem esse problema de ter uma restrição redundante. Um jeito dela deixar de ser degenerada é você excluir as restrições redundantes. Vamos agora olhar o nosso caso especial 2. Soluções ótimas alternativas. Isso acontece quando a gente tem mais de uma solução ótima. Normalmente, quando a gente tem uma restrição vinculadora que não é redundante, ou seja, uma restrição que é satisfeita com uma equação, uma solução ótima, a função objetivo está paralela a ela. Então, por exemplo, essa função aqui, x1 mais 2x2 menor ou igual que 5, é representada por essa reta aqui. Essa reta aqui, comparada com a função objetivo, observe que elas são paralelas. Por serem paralelas, a função objetiva vai coincidir com esses dois pontos, B e C, gerando múltiplas soluções ótimas. Como eu vejo isso no tabuleiro do simplex? Vamos lá resolver esse então. Primeira etapa, vou colocar isso aqui na forma padrão. A primeira restrição é do tipo menor ou igual, então eu vou somar uma variável de folga. Segunda restrição também do tipo menor ou igual, então eu também somo uma variável de folga. Vou completar aqui as variáveis, né? S1 e S2. E agora passar todo mundo para o mesmo lado. Todo mundo então vai para o lado esquerdo da equação. O x1 inverte o sinal dele. x2 também inverte o sinal. Tudo isso fica igual a 0. Vamos colocar aqui a base. Fica Z, S1 e S2. Aqui em cima vai ficar Z, x1, x2, S1, S2, solução e a razão.
A1, 0, 0, x1 menos 2, 1, x2 menos 4, 2, S1 0, 0, S2 0, 0, Solução 0, 5 e 4. Como plano de maximização, vai entrar o mais negativo. Então aqui entra x2. A razão é a solução por x2 sai S1. Pivô x2 por S1 no lugar de S1 vou pôr x2. Divide pelo elemento pivô. Essa solução aqui ela é ótima, não temos ninguém negativo. A solução aqui ótima deu z igual a 10 e o x, x1 não está na base, vale 0, x2 está na base, vale 2,5. Tá, mas aí como que eu faço para achar uma outra solução ótima? Eu tenho que forçar a entrada de uma das variáveis. Eu vou forçar a entrada de uma variável x1. Por quê? Ela é uma das minhas variáveis originais do problema e que não está na base atualmente. Então eu vou vir aqui e vou colocar entra x1. Tá? Note que ele não atendeu a condição de entrada, mas mesmo assim eu vou forçar a entrada dele para conseguir achar outra solução ótima. A saída vai ser a razão por x1. Quem vai sair é S2. E o pivô é 0,5. No lugar da S2 entrou x1. Essa solução ela é ótima, não tem ninguém negativo. E qual a solução é? Z igual a 10 e o x é igual, x1 vai ser 1, aliás, desculpa, x1 é 3, né? E o x2 é 1. Então note que agora, diferente do caso anterior que a gente teve nas duas vezes chegando na solução 18 e com as mesmas variáveis, mostrando que é uma solução degenerada, aqui a gente chegou na solução 10, mas com resultados diferentes, não é a mesma resposta. Então a gente tem o que? Múltiplas soluções ótimas. Próximo caso especial, a solução ilimitada. Essa ilimitada quer dizer que a minha FO vai crescer de forma infinitamente se for maximização, outra crescer de forma infinita se for uma minimização. Então a minha FO
Se for maximização, vai estar mais infinito. Se for minimização, vai estar menos infinito. Vamos calcular e ver como que isso se comporta no método simplex. Primeira parte, colocar na forma padrão. Menor ou igual, vou somar uma variável de folga, que vai ser o S1. Vou somar outra variável de folga, que vai ser o S2, pois é menor ou igual também. E vou adicionar as duas aqui. Faltou passar todo mundo para o mesmo lado que na linha do Z. Então ficaria Z menos 2x1 menos x2 igual a 0. A base aqui, vamos montar o primeiro tabloco na base. Então ficaria Z, S1 e S2. Aqui foi colocar todo mundo, Z, x1, x2, S1, S2, solução e razão. O Z aqui vai dar 1, 0, 0, x1 aqui, menos 2, 1 e 2, x2 menos 1, menos 1 e 0, S1 0, 1, 0, S2 0, 0, 0, 1. E a solução 0, 10, 40. Como é o plano de maximização, vai entrar na base quem for mais negativo. Entra x1. A razão da solução pela coluna do x1, entrando o menor não negativo, aliás, saindo o menor não negativo, é S1. O pivô vai ser o cruzamento de x1 por S1, que dá 1. No lugar de S1 entrou x1. Aqui vai ser igual à linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. Trava o elemento pivô. O Z é a linha do Z anterior menos coeficiente da coluna do pivô vezes a nova linha do pivô. Quem vai entrar agora? Quem for mais negativo. A solução ainda não é ótima, pois tem alguém negativo. Entra x2. Quem vai sair? Vai ser a razão da solução dividido pelo x2. Quem sai é o S2. O pivô vai ser o cruzamento x2 por S2, que no caso aqui vai dar 2.
No lugar de S2 entra X2. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. A linha do Z é igual à linha do Z anterior, menos coeficiente da coluna do pivô, vezes a nova linha do pivô. Essa solução não é ótima, pois ainda tem alguém negativo na linha do Z. Então vai entrar S1. Vamos calcular a razão, que é a coluna da solução, divide pela coluna do S1. Tem que entrar o menor negativo, que nesse caso não temos ninguém. Isso mostra o resultado quando acontece quando uma solução é ilimitada. O valor do Z aqui, você não vai dizer que o valor do Z foi 50, o valor do Z nesse caso foi infinito. Por que deu infinito? Vamos olhar o nosso modelo matemático que aconteceu? Olha aqui a região. A gente tem que x1 menos x2 é menor ou igual que 10, estaria aqui. 2x1 menor ou igual a 40, seria essa reta aqui. Mas você nota que a FO vai crescer nesse sentido, que é a reta 2x1 mais x2, mas nessa direção não tem ninguém limitando o crescimento de x2. Então o x2 vai crescer de forma infinita. Se a gente for olhar isso daqui, ó, o x1 nessa primeira restrição, ele nunca vai ultrapassar 10 se o x2 for 0. Nessa segunda, ele nunca vai ultrapassar 20. Agora, se a gente olhar para x2, nessa daqui, como ele é um número positivo, tá? Ele sempre vai ser menor ou igual que 10. Mesmo que você coloque aqui, sei lá, por exemplo, se você colocar 1000, vai ser menor ou igual que 10. Se você colocar menos 1000, é menor que 10. Se colocar 1 milhão, também vai ser. Não importa qual valor que você ponha. E nessa aqui ele não limita. Ou seja, nesse modelo aqui, ele não é limitado na direção do x2. Como esse problema é limitado na direção do x2, a nossa função objetivo cresce infinitamente, pois é um problema de maximização. A própria razão esse div 0, o que ele representa? Representa aqui que foi dividido 20 por 0. Então isso daqui, 20 por 0, se a gente fosse calcular pelo limite, estaria infinito. Então a gente não consegue escolher nenhuma coisa para entrar. Agora o último caso, solução inviável. A solução inviável ocorre normalmente quando você tem um erro na sua formulação do problema, né? E normalmente quando você tem um erro na solução do problema, no qual a gente não tem nenhum espaço de solução que seja viável. Por exemplo, no caso dessas restrições aqui, x1 e x2 são maiores ou igual que 0. Então a gente está restrito a esse quadrante do gráfico. 2x1 mais x2 tem que ser menor ou igual que 2. Essa reta aqui teria tudo abaixo dessa reta. 3x1 mais 4x2 maior ou igual que 12. É tudo acima dessa reta. Então simplesmente não existe nenhum espaço de solução viável aqui. Como não existe nenhum espaço de soluções viáveis, não existe uma solução viável. Tá? Simplesmente não tem como se encontrar nada. E isso normalmente indica a possibilidade de erro na formulação. Logo, se a gente pudesse ter, por exemplo, x1 menor ou igual que 0, que seria o lado de cá, haveria um cruzamento aqui dessas duas espaços, criando um espaço de solução viável. Vamos ver como isso fica no método simplex. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar isso na forma padrão. A primeira restrição é do tipo menor ou igual. Como é do tipo menor ou igual, vou adicionar uma variável de folga nela. A segunda restrição é do tipo maior ou igual. Como ela é maior ou igual, eu vou adicionar uma variável artificial nela e retirar uma variável de folga. E aqui eu adiciono as variáveis, né? S1, S2 e R1.
aqui na restrição, vamos tentar resolver primeiro pelo método M grande. Colocando pelo método M grande, a gente teria que adicionar aqui mais um M, tá? Vezes o R1. Como é um problema de maximização, esse M deve vir no sentido contrário à função que está maximizando. Para ir no sentido contrário, ele vai ficar menos. Assim ele vai atrapalhar a maximização do problema. Passando todo mundo agora por outro lado, vai ficar menos 3, menos 2, mais M. Tudo isso aqui deve ser igual a zero. Vamos montar agora aqui a base. Vai ficar Z, S1 e R1. Aqui vai ficar Z, X1, X2, S1, S2, R1, solução e a razão. No lugar do Z, vamos preencher agora os valores montando, né? 1, 0 e 0. X1, menos 3, 2 e 3. X2, menos 2, 1 e 4. S1, 0, 1, 0. S2, 0, menos 1 e 0. É 0, 0 e menos 1. R1. Vamos escolher um valor para M. Por exemplo, posso jogar aqui 1000. S1, aliás, o R aqui é 0 e aqui é 1. A solução aqui nossa vai ficar 0, 2 e 12. 0, 2 e 12. Como a gente está falando do método imigrante, primeira coisa que vai fazer a transformação da primeira operação para iniciar o método. Então a linha do Z recebe a linha do Z mais, né, M vezes, tá, a linha cada um deles. Como no nosso caso aqui, a linha do R1, como o nosso M original era menos 1000, que era para trabalhar o problema de maximização, vai ficar C2 menos 1000 vezes a linha do R1, que é o C4. Com o plano de maximização vai entrar o mais negativo. Então aqui vai entrar x2. Vamos calcular a razão. Solução dividido pelo comando x2. O menor aqui vai sair S1. E o pivô vai ser entre x2 e S1 é 1. No lugar de S1 entrou x2. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. A nova linha do Z é a linha do Z anterior menos coeficiente da coluna do pivô vezes a nova linha do pivô.
essa solução aqui, como é o problema de maximização, ela já é uma solução ótima. Só que a solução ótima, a gente tem o quê? Que o R1 é igual a 4, que é uma variável artificial. Ou seja, o único jeito de conseguir achar uma solução para o problema foi colocar numa variável artificial um valor numérico diferente de zero. O que mostra que a solução, no final das contas, ela é inviável. Vamos agora ver o que aconteceria se, em vez de eu fazer por esse método M grande, eu resolvesse para fazer o método duas fases. No método duas fases, a principal diferença seria em relação à função objetivo para o M grande. A função objetiva do método duas fases, a gente trocaria ela por uma função aqui, que no caso a gente chamaria de R, e ela seria o quê? A soma de todas as variáveis artificiais. E a gente teria que minimizar essa soma. Não importa o problema ordinário de maximização, a gente sempre vai na primeira fase do método duas fases minimizar a soma das variáveis artificiais. Então eu teria que minimizar R1. Como a gente tem que passar todo no mesmo lado, ficaria R menos R1 tem que ser igual a zero. A base aqui no nosso caso vai ficar o R, que é a nossa função objetivo, representando a primeira restrição S1, representando a segunda restrição R1. Vamos ter R, x1, x1, x2, x2, S1, S2, R1, solução e a razão. R aqui vai dar 1, 0, 0, x1, 0, 2, 3, x2, 0, 1, 4, S1, 0, 1, 0, S2, 0, 0, menos 1, R1, menos 1, 0 e 1. E a solução aqui vai ser 0, 2 e 12. Primeiro passo, vamos fazer a transformação para iniciar ao método duas fases. Então o R vai receber o R anterior mais uma vez a linha do R1. Como nosso problema é de minimização, vai entrar o mais positivo. Mais positivo é x2. Para sair, a gente vai calcular a razão, coluna solução, dividir pela coluna do x2. Vai sair S1. O pivô vai ser o cruzamento x2 por S1. No caso aqui é 1. No lugar de S1 entrou x2. A nova linha do pivô é a linha do pivô anterior dividido pelo elemento pivô. A linha do R é a linha do R anterior menos coeficiente da coluna do pivô vezes a nova linha do pivô.
essa solução aqui, ela ainda não é ótima, pois existe alguém com coeficiente positivo, e esse daqui então vai entrar S2. Quem sai? Vou calcular a razão da coluna solução dividido pela coluna do S2. Quem tem que sair é o R1. E o pivô aqui vai ser o cruzamento de S2 para R1, que é 1. No lugar de x de R1 entrou S2. Então S2 é a nova linha do pivô, que é isso aqui dividido pelo elemento pivô. Esse daqui é igual à linha anterior, menos coeficiente da coluna, vezes a nova linha do pivô. Essa solução é ótima. E agora a gente tem uma solução dizendo que a solução é viável. Então, como ele está dizendo que a solução é viável, é porque existe um erro de cálculo ou de montagem em algum lugar anterior. Então, vamos conferir o que aconteceu de errado. Primeiro, conferir se a gente colocou os números corretos nele, né? Se não foi nenhum número trocado. Então, aqui já tem um erro. O S2, a gente olha aqui, ó, ele era para ser 0 aqui, mas aqui ele era menos 1, tá vendo? Ó? E aqui eu coloquei 1, então isso daqui está errado. Se ele está errado, então as contas para baixo, ela pode estar erradas. Então vamos refazer agora as contas conferindo. Esse daqui vai ser uma vez cada um deles. Né? Deixa eu deletar aqui. Então aqui o R vai ser igual ao R, tá? Mais uma vez a linha do R1. Os demais aqui continuam iguais. O mais positivo, que é um problema de minimização, foi o x2, ele entrou. A razão, solução dividido pela coluna do x2. Menor é o S1 e o pivô para o x2 é o S1 é 1. Então aqui vai ficar R, x2 no lugar do S1 e R1. Esse daqui vai ser igual a esse dividido pelo pivô. Esse aqui é igual a esse menos coeficiente da coluna vezes a nova linha do pivô. Agora essa linha aqui não tem ninguém positivo, então essa solução ela é ótima.
como essa solução ela é ótima e existe uma variável artificial na base, então nós dissemos que essa solução aqui ela é inviável. Observe que a solução inviável não importa muito o valor que deu dela. O que importa é que a variável artificial ainda está na base. x2 é 2 e tem uma variável artificial na base. Que é a mesma coisa com o método migrante. x2 é 2 e tem uma variável artificial na base. Não importa qual o valor que deu.